Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, leremos do verso 1 ao 19. 1 Coríntios 15, do 1 ao 19. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos o privilégio de estar, ó Pai, logo de manhã na tua casa, buscando a tua palavra, louvando o teu nome. Pai, de fato a nossa vida, ela só tem sentido quando estamos em ti e quando estamos, ó Pai, em comunhão, em consagração, adorando, louvando o teu nome. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu a tua palavra, que nos orienta, que nos edifica, que nos admoesta. E é com a tua palavra, Pai, que nós temos sido alimentados, que a nossa vida tem sido edificada, Pai. Nós queremos pedir mais uma vez nesta manhã que o Senhor olhe para nós com graça, com misericórdia e que nos alimente com a tua palavra. Ó Pai, trazendo de volta à nossa mente as grandes verdades eternas, os teus grandes feitos no decorrer da história da redenção, Pai. Abençoa-nos, portanto, cuida de nós nesta manhã. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Cidadãos de Corinto, nós temos ouvido Paulo dizer que um dia todos nós ressuscitaremos. Mas não seria melhor nós crermos, como tem afirmado o grande Platão, que a nossa alma, quando ela parte deste corpo, ela vai para um mundo ideal, o mundo das ideias. Não seria um retrocesso nós acharmos que a alma volta a esse corpo que é pecaminoso, que aprisiona o nosso espírito? Não seria melhor, cidadãos de Corinto, nós crermos como os nossos antigos pais vêm nos ensinando de que, terminada esta existência, o nosso espírito parte para um mundo das ideias, um mundo puro? Meus irmãos, esta era a mensagem que estava sendo pregada em Corinto. Corinto era uma cidade vizinha de Atenas. E por Atenas, os grandes filósofos da antiguidade passaram. Sócrates, Platão, Aristóteles. E para estes homens, especialmente para Platão, o corpo era a prisão do espírito. De forma que
O conhecimento começava a libertar a alma e, sobretudo, a morte. Na morte, o espírito ele saía dessa gaiola e ia para o mundo ideal, o mundo das ideias. De forma que a pregação da ressurreição era loucura para aqueles homens. Eles estavam sendo influenciados por uma teologia ou por ideias de Platão. Havia dificuldade para aqueles homens tão influenciados pela cidade vizinha chamada Atenas em crer na ressurreição dos mortos. Paulo escreve a sua carta e neste capítulo que nós lemos, nós vemos que ele está com um tom exortativo. Paulo está repreendendo aqueles coríntios porque ao invés deles crerem nas Escrituras, ao invés deles crerem naquilo que Paulo já havia lhes ensinado sobre a ressurreição, eles estavam crendo nas ideias que vinham de Atenas. Eles estavam crendo na sabedoria do mundo, na sabedoria da filosofia. E é por isso que nesse trecho da carta, o tom de Paulo é bastante exortativo. Nós vemos ele começando esse trecho dizendo: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Parece que vocês estão esquecendo. Vocês estão dando mais ouvidos às ideias de Platão, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Esse é um versículo muito forte nas Escrituras, porque Paulo está dizendo que eles serão salvos se eles retiverem o evangelho da forma que o apóstolo Paulo pregou, coisa que não estava acontecendo. Eles estavam dando ouvidos às filosofias mundanas. E é por isso que a palavra de Paulo é tão dura. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que a fé de vocês não valha nada, a menos que tenhais crido em vão. E a partir desta introdução forte e exortativa, Paulo chamando a atenção para eles darem ouvidos à palavra de Deus, ao verdadeiro evangelho, e não às filosofias oriundas lá de Atenas, Paulo vai mostrar quais são as provas da nossa ressurreição. Note, as mensagens erradas estavam dizendo: não existe ressurreição. A pessoa morre, o espírito vai para o mundo das ideias e o corpo ele se acaba. Paulo vai mostrar provas da nossa ressurreição. E a mensagem de Deus neste texto, ela está muito clara e a divisão é muito fácil de você perceber. Paulo primeiro vai dizer que a prova da nossa ressurreição se baseia nas Escrituras. Em segundo lugar, em muitas testemunhas. E em terceiro lugar, na própria lógica, partindo da ideia de que Cristo ressuscitou. E o primeiro argumento dele, então, é que é provado na palavra de Deus, nas Escrituras, que a ressurreição é verdadeira, que a ressurreição é um fato. Versos 3 e 4 ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Essa expressão, ela aparece no texto logo à frente da carta, em que Paulo vai tratar da ceia do Senhor. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. É uma palavra para mostrar que o que Paulo recebeu por revelação do Senhor Jesus Cristo, ele está passando. É uma ideia de fidelidade na pregação. Paulo não recebe uma mensagem de Jesus e dá uma trabalhada nela, aumenta, diminui, adapta, contemporaniza. Não, o que ele recebeu, ele passa. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. 2 pontos. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Observe o refrão, segundo as Escrituras, que aparece 2 vezes no texto. É o primeiro argumento de Paulo. Qual é a primeira prova que nós temos que a ressurreição é um fato real? É o testemunho, o registro das Escrituras. E o apóstolo Paulo está aqui, meus irmãos, citando justamente 2 textos que eram muito conhecidos dos crentes da época e dos nossos dias também. Ele está citando Isaías 53. Isaías 53
é um relato do que aconteceu com Jesus Cristo, tanto na cruz quanto na sua ressurreição. Em Isaías 53, nós temos a narração de Cristo tomando sobre si todos os nossos pecados. E no final de Isaías 53, nós temos lá no verso 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Alguns chamam o livro de Isaías de o quinto evangelho. Tamanha a realidade com que Isaías narra os acontecimentos na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E Isaías 53 é um relato fiel, meus irmãos. Séculos, no mínimo 7 séculos antes da morte de Jesus, do que aconteceu na sua cruz. A sua morte, a sua justificação, o fato dele tomar sobre si os nossos pecados e apresentá-los diante de Deus Pai. O outro texto que Paulo está aqui na mente é o Salmo 16, de 11 a 8, quando lá estas realidades também são ditas. Diz assim a palavra: o Senhor tem-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse texto depois é confirmado no Novo Testamento, referindo-se justamente à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira prova da nossa ressurreição, de acordo com o nosso texto, versos 3 e 4, são as Escrituras. Segundo as Escrituras, é que nós cremos que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou, e a sua ressurreição já era profetizada muito tempo depois de Cristo vir a este mundo. A segunda prova da ressurreição é o relato de testemunhas. Nós temos isso do verso 5 até o verso 11. E o texto começa dizendo no verso 5 que ele apareceu a Cefas. Cefas é o nome judaico de Pedro. Ele apareceu a Pedro. Os evangelhos dão testemunho de que a primeira testemunha a ver Jesus Cristo foi justamente o apóstolo Pedro. Nós temos aqui um elemento de graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos se lembram que Pedro foi aquele que negou a Cristo 3 vezes antes de cantar o galo. Mas ele teve o privilégio de ser uma das primeiras testemunhas a ver Jesus Cristo ressurreto. Marcos 16, 7 e Lucas 24, 33 nos apontam Pedro como sendo das primeiras testemunhas. Na sequência, o texto diz no verso 5, aparece a Cefas e depois aos 12. Nós vemos que a primeira aparição a um grupo em que Jesus fez foi ao grupo dos 12. É certo que você deve se lembrar que na ocasião nem Tomé nem Judas estavam. Então, literalmente eram 10 discípulos. Por que o texto se refere aos 12? Porque o grupo dos 12 virou um nome técnico para se referir aos discípulos, aos apóstolos. Eram os 12, mesmo que os 12 não estivessem presentes ali. Então ele aparece a Pedro, aparece aos 12, depois na sequência, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. A Bíblia não especifica quando isso aconteceu. Pode ter sido na Galileia, na Betânia ou em qualquer outro lugar em que muitas pessoas estavam concentradas. O fato é que houve algum acontecimento depois da ressurreição de Cristo que ele foi visto de uma só vez por mais de 500 pessoas. Talvez algum milagre, algum ensinamento, algum agrupamento em que Cristo tenha aparecido em que havia essa grande quantidade de pessoas. A Bíblia não registra todos os fatos que aconteceram sobre Jesus, nem todos os milagres. No final do Evangelho de João, aliás, há uma nota nesse sentido, de que se todos os milagres e ensinamentos de Jesus fossem registrados, não caberiam nos livros
de todo o mundo. O fato é que Cristo apareceu numa ocasião depois da sua ressurreição a um grande grupo. E essas 500 pessoas, mais de 500 pessoas, viram com os próprios olhos que Cristo não estava morto, que Cristo estava ressurreto. O texto segue falando, no verso 7, que depois ele foi visto por Tiago. Tiago aqui é justamente o irmão de Jesus Cristo, aquele que escreve uma epístola no final do Novo Testamento. Os irmãos se lembram que, a princípio, os irmãos de Jesus não criam nele. Isso é registrado em João 7, 4 e 5. Mas alguns estudiosos creem que, pelo fato de Cristo aparecer ao seu irmão, talvez tenha ocorrido aqui a conversão do seu irmão. E a partir da visão surpreendente de que o seu irmão que havia morrido agora estava vivo diante de si, ele possa ter acreditado que Jesus era de fato o Senhor. E nós vamos encontrar Tiago depois aparecendo no começo de Atos, reunido com o grupo da igreja, e em Atos 15, liderando o chamado Concílio de Jerusalém. Tiago se torna um pastor, se torna o pastor da igreja de Jerusalém, uma das fortes igrejas daquela época. Então Tiago também foi testemunha da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 7, mais tarde, por todos os apóstolos. Então, mesmo aqueles do grupo dos 12 que não haviam testemunhado, e todos os apóstolos tiveram o testemunho. E, na verdade, depois que Cristo ressuscitou, ele ficou 40 dias ainda com os apóstolos, ensinando ainda-lhes coisas que eles necessitavam aprender. E o texto termina dizendo que depois de todos estes, Jesus Cristo apareceu ao próprio apóstolo Paulo como um temporão, como um nascido fora de tempo. E isso ele apareceu por revelação. Ele não apareceu naqueles 40 dias, mas ele aparece no caminho de Damasco com uma voz e com um clarão que deixa Paulo cego. E na sequência, escrevendo a Corinto, Paulo depois vai dizer sobre isso, que o próprio Senhor Jesus é elevado, o próprio apóstolo Paulo é elevado ao terceiro céu e tem visões e tem acesso a informações ali que são inefáveis, que aos homens não é lícito referir. Ele foi proibido de trazer aquelas informações para a terra. E o fato é que tudo indica que o nosso Senhor Jesus apareceu ao apóstolo Paulo e lhe passou ensinamentos. No versículo que nós lemos aqui, o verso 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Isso aponta para algum momento em que Jesus Cristo aparece diante de Paulo e entrega a Paulo mensagens. Então Paulo também foi testemunha do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, em qualquer processo no decorrer da história e até nos nossos dias, as testemunhas são parte muito importante. Quando você tem testemunhas de um evento, você tem condições de provar que este evento aconteceu. Nosso Senhor Jesus Cristo teve mais de 500 testemunhas. Se você pegar as mais de 500 com os 12 apóstolos e discípulos que testemunharam a sua vida depois da morte, você tem aqui evidências e provas muito fortes. Que juiz rejeitaria o testemunho de mais de 500 pessoas dizendo, eu vi este homem vivo? Então, isso é forte para mostrar que a ressurreição é um fato. As Escrituras nos garantem que Cristo ressuscitou. O número enorme de mais de 500 pessoas vendo Jesus Cristo, mais de 500 testemunhas, nos garantem que Cristo ressuscitou. E por fim, o último argumento de Paulo é a questão lógica. O apóstolo Paulo mostra dos versos 12 a 19 que Cristo de fato ressuscitou por uma consequência lógica. No verso 13, ele estabelece a sua tese. Se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. É uma tese absurda. Se vocês estão crendo, como o pessoal de Atenas está querendo que vocês creiam, que não existe ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Veja a consequência.
de você dizer que não existe ressurreição. Se não existe ressurreição, nós temos crido numa farsa. Se não existe ressurreição, as mais de 500 testemunhas estão mentindo. Se não existe ressurreição, os textos do Antigo Testamento falharam. Se não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou. E agora ele vai demonstrar as implicações de falar algo tão mentiroso. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. E nós somos mentirosos. Verso 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele não ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou, e nós estamos dizendo para Deus e contra Deus que tudo é mentira, que ele não ressuscitou ninguém. A nossa pregação, então, ela é vã. Ora, Coríntios, se vocês estão dando ouvidos a Atenas, por que vocês estão pregando o Evangelho? Porque se, como Atenas diz, os discípulos de Platão, não existe ressurreição de mortos, por que nós estamos pregando o Evangelho? Por que nós estamos pregando que Cristo pode salvar se ele não ressuscitou? Paulo está trabalhando com lógica. Se Cristo não ressuscitou e se não existe ressurreição, a nossa fé é inútil. Versos 16 a 18. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, vocês continuam com seus pecados por serem pagos. E pior, os nossos irmãos que já morreram estão no inferno. Se Cristo não ressuscitou, se não existe ressurreição. Percebe que Paulo está levando ao absurdo o argumento dos atenienses para mostrar que é uma tese infundada, que é uma tese mentirosa. O último ponto do seu argumento: se Cristo não ressuscitou e se não há ressurreição, a nossa vida é inútil. Veja o verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se não há ressurreição de mortos, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Qual é o proveito desta vida se não há ressurreição? Qual é o proveito desta vida se quando nós morremos tudo se acaba? Aí vale o adágio antigo: comamos e bebamos, carpe diem, aproveite o dia, aproveite a vida, porque nada mais resta senão o aqui e o agora. E isso é ser os mais infelizes de todos os homens. Que vida é essa que não há uma esperança futura? Então, se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição dos mortos, a nossa esperança, ela inexiste. Não há esperança com relação ao futuro. Nós morremos e tudo se acaba. Paulo leva o argumento às últimas consequências para provar que o argumento está errado, que na verdade é o contrário, que Cristo morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados, que Cristo morreu e ressuscitou para, com a sua ressurreição, mostrar que nós temos esperança, que os queridos que morreram em Cristo um dia estarão conosco, ressuscitarão, que a nossa vida não se limita a este mundo, que um dia nós morreremos, estaremos em vida, em espírito, e um dia ressuscitaremos, retornaremos a ter o nosso corpo de volta, não mais esse corpo corruptível, mas um corpo incorruptível, transformado em glória, um corpo poderoso, sem defeitos, sem doenças, e viveremos para sempre com o Senhor. A tese, então, que vinha de Atenas, meus irmãos, dos discípulos de Platão, era uma tese pessimista e era uma tese totalmente falsa. A tese que o apóstolo Paulo mostra é uma tese de esperança. A ressurreição é real porque ela está pautada
Escrituras. A ressurreição é real porque ela conta com o testemunho de mais de 500 pessoas que viram Jesus Cristo. E a ressurreição é real porque se Cristo ressuscitou, nós seguiremos o mesmo caminho. Ele é o primogênito de entre os mortos. Ele é as primícias dos que dormem. Ele inaugurou o caminho para que nós sigamos pela mesma vereda. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós morreremos e um dia todos nós ressuscitaremos para estar com Cristo para todo sempre. Meus irmãos, em Atenas e no Novo Testamento inteiro, você tem muitas heresias atacando a igreja. Esta foi uma das heresias, a pregação contra a ressurreição. Nos nossos dias, as heresias se multiplicaram. Há muitas ideias sobre o que acontece depois da morte. Há aqueles que acham que a alma fica vagando por aí, influenciando pessoas como fantasmas. Há aqueles que creem em reencarnação, que a pessoa morre e o seu espírito vai para um depósito e daqui a pouco encarna, pode ser numa barata, num sapo, num ser humano, nesse planeta ou em outro planeta. Há aqueles que creem na aniquilação da alma, que uma vez que o corpo morreu, a alma acaba e tudo se encerra. Há aqueles que creem no sono da alma, que o corpo morre e a alma fica ali dormindo no corpo até o dia da ressurreição. Muitas heresias são contadas a esse respeito. Onde é que nós devemos ficar? Na Bíblia. Nós devemos ficar naquilo que Deus nos ensinou, naquilo que está revelado no seu Evangelho, que nos foi dado pela mão de homens fiéis, os seus apóstolos e o apóstolo Paulo. E como nós já falamos aqui, meus irmãos, nós não vamos estudar todas as heresias do mundo. Nós temos que estudar a palavra de Deus. É como aqueles que trabalham em casas de moeda. Eles não vão passar a vida inteira analisando notas de dinheiro falsas. Eles estudam bem a nota verdadeira. Eles conhecem com muito detalhamento, com muita exatidão, quais são as características da nota verdadeira. E assim que aparece uma nota de dinheiro falsa, eles rapidamente identificam. O crente é aquele que conhece o Evangelho com muita clareza, com muito detalhamento. O crente é aquele que sabe que uma vez que Cristo ressuscitou, Ele inaugurou este novo caminho para que um dia nós ressuscitemos. Tudo que vier de ideias contrárias a isso, meus irmãos, deve ser desprezado. Que Deus então assim nos abençoe, que Deus nos encha com a convicção de que Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos, e com a bendita esperança de que este dia está próximo, quando nós estaremos com os nossos irmãos que já partiram, os irmãos da Bíblia, os irmãos da história da igreja, que nós lemos e apreciamos, e os irmãos mais próximos, que estavam conosco até pouco e estão na glória com nosso Senhor. Que Ele assim nos abençoe. Amém.